Estamos começando o seu programa Saldo Extra e continuamos falando sobre o tema de Previdência Complementar. Como você pode ver, continuamos ainda no escritório da Divisão Sul-Americana, que é a sede da Organização Adventista para toda a América do Sul. Estamos aqui nos estúdios da Divisão Sul-Americana em Brasília, recebendo a visita de algumas autoridades no assunto de Previdência Complementar. E hoje temos a honra de receber um convidado muito especial. Eu estou falando do Dr. Adacir Reis, ele que é advogado e sócio do escritório Reis, Torres e Florencio Advocacia, aqui na cidade de Brasília. É graduado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, na Universidade de São Paulo. O Dr. Adacir foi secretário de Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social, foi membro titular do Conselho de Gestão da Previdência Complementar e do Conselho Nacional de Seguros Privados. Autor de diversos livros, trabalhos e artigos em revistas especializadas sobre o tema de Previdência Complementar. E atualmente é presidente do Instituto Santiago Dantas de Direito e Economia. Como eu disse, temos uma autoridade no assunto, uma pessoa que tem muita experiência e que vai trazer para nós informações importantes para você que está pensando em também entrar num plano de previdência complementar. Doutor Adacir, seja muito bem-vindo ao programa Saldo Extra. É uma honra ter aqui a sua companhia, a sua presença e poder receber informações com toda a sua experiência. Mas antes de entrar no assunto, doutora Adacir, de falar diretamente sobre Previdência Complementar, nós temos estimulado no programa Saldo Extra o assunto da poupança, de ter uma reserva. Eu queria que o senhor reforçasse esse conceito tão importante dentro do assunto de finanças pessoais. Antônio, hoje realmente todo mundo tem que pensar em fazer uma poupança. E quando a gente fala em poupança, a gente pode falar em várias modalidades de investimento. Uma delas seria a previdência complementar. A previdência, como o nome diz, é pré-vidência. Na verdade, é ver hoje o que vai acontecer amanhã, né? Todos nós temos uma vida, trabalhamos, com o tempo envelhecemos e a gente precisa pensar em ter amanhã uma renda, ter um futuro um pouco mais seguro, né? Então isso seria previdência, seria essa visão de prudência, essa visão de fazer uma poupança para ter um futuro um pouco mais tranquilo. Então acho que hoje, num cenário em que a economia está estável, né? Inflação sob controle, nós estamos com redução da taxa de juros, precisamos reduzir ainda mais, mas o Brasil vai caminhando aos poucos, melhorando. Nós temos uma formalização do trabalho. Hoje o Brasil, em termos de nível de desemprego, chegou a algo em torno de 5,5%, 6%. Quer dizer, nós estamos hoje com um padrão de empregabilidade num nível muito melhor do que a própria Europa, né, que hoje enfrenta dificuldades. Então o Brasil tem as condições econômicas e vai criando as condições sociais para que as pessoas possam trabalhar, possam ter renda, possam consumir e possam também pensar em fazer uma poupancinha, pensar em construir uma reserva para o futuro. Ou seja, pensar em previdência complementar significa pensar em qualidade de vida e proteção do nosso trabalho e do nosso maior patrimônio, que é a nossa família. Seria mais ou menos isso, né, doutora Adacir? Exatamente. Acho que o jovem, o trabalhador, o solteiro, o pai de família, deve realmente ter essa preocupação com o emprego, com a sua qualificação e procurar, já hoje, né, fazer uma previdência, fazer uma reserva. Diferentemente do que se pensa, previdência não é tema para velho. Previdência é tema para jovem. Se a gente começa a fazer uma poupança, a reservar um dinheirinho para o amanhã, né, isso vai render, isso vai ser capitalizado e amanhã nós teremos um futuro um pouco mais tranquilo. Então, realmente, isso é qualidade de vida, isso é preocupação com cada um e também com os familiares, com as pessoas
que nos cercam. Eu sempre tenho chamado a atenção, doutora Dacira, e quero falar novamente para você, telespectador, de que o saldo extra é para todas as pessoas, inclusive os aposentados. Talvez a sua vida hoje esteja totalmente equilibrada, você já usufrui da sua aposentadoria do INSS, você já usufrui da sua aposentadoria complementar, mas você precisa conhecer esse tema para você participar da educação financeira da sua família, dos seus filhos e dos seus netos. Por isso esse assunto engloba todas as pessoas. Agora, vamos falar especificamente sobre previdência complementar. Quais as modalidades hoje oferecidas no mercado? A gente já abordou esse assunto aqui anteriormente, mas a gente sempre tem gente nova nos assistindo. Doutora Dacir, quais as modalidades que estão disponíveis hoje? Antônio, eu até começaria dizendo o seguinte, o Brasil hoje tem um sistema previdenciário que está sendo até copiado por outros países. E por que isso? Primeiro, porque nós temos a chamada previdência pública, que é a previdência oficial, o famoso INSS. Então, todo trabalhador, ele se vincula a essa previdência de maneira obrigatória, né? É importante que num país com tantas desigualdades ainda, possa ter essa previdência universal, essa previdência pública. Agora, essa previdência do INSS que a gente conhece, ela contempla benefícios até um determinado limite, né? A partir dali, o sistema nosso tem a previdência complementar, que o nome já diz, é complementar, né? Então, a pessoa pode ter um pé no INSS, com a previdência oficial, pública, e ter um pé nessa previdência complementar que é privada. Agora, quando a gente fala em previdência privada, não quer dizer que seja só previdência de banco. O privado aí quer dizer que não é ligado ao Estado, não é público, é uma previdência que inclusive não é obrigatória, ela depende de ato de vontade. Olha, eu quero fazer uma previdência complementar. Posso não fazer. Agora, se a pessoa fizer essa previdência complementar, acho que para ela vai ser um bom negócio. Bom, nessa modalidade, previdência complementar, vista aí como a busca de um complemento, de uma renda adicional para a preservação desse futuro mais tranquilo, nós temos duas franjas, digamos assim. Tem a previdência que a gente chama operada por entidades fechadas de previdência complementar, também conhecidas como fundos de pensão, e do outro lado as entidades abertas de previdência complementar. Por que uma é chamada fechada e a outra é aberta? Na verdade, as duas são um pouco abertas. Fechada porque essa previdência fechada é para públicos específicos. Então, se eu estou numa empresa, a minha empresa patrocina um plano de previdência, né? Esse plano vai ser fechado para os empregados dessa empresa. Então, por exemplo, vamos pegar o caso do Banco do Brasil. Os empregados do Banco do Brasil têm um plano de previdência chamado Previ, né? Eu, como não sou funcionário do Banco do Brasil, eu não posso entrar nesse plano. Mas acho que é bom você, telespectador, verificar se a sua empresa, se o seu empregador patrocina um plano de previdência. Se ele patrocina, se ele oferece esse plano para os empregados, é um bom negócio aderir a esse plano. Ainda na modalidade de entidade fechada, nós temos uma outra faceta que é a previdência associativa. Ou seja, é a previdência que se cria para um público específico com base no vínculo associativo. Então, quero dar um exemplo para você. Eu sou advogado. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, instituiu um plano de previdência fechado para os advogados. Então, quem não é advogado não entra nesse plano, é para esse público. E eu posso entrar por quê? Eu posso entrar com base nesse vínculo associativo. Então, nós temos lá a OAB Prev. É um plano de previdência complementar oferecido para os advogados, né? Então, vínculo empregatício ou vínculo associativo. Um sindicato, às vezes, oferece um plano para os seus associados, uma associação, por exemplo, hoje a Associação dos Juízes oferece um plano para os juízes, a Associação dos Engenheiros, tem aí no campo em relação a profissionais liberais, dentistas. Então isso vem se desenvolvendo no Brasil e é importante que isso continue a crescer.
E do outro lado, ainda nesse segmento previdência complementar, nós temos a chamada previdência aberta. Então, se você está numa empresa, essa empresa não oferece um plano de previdência privada, na modalidade de relação empregatícia, ou pertence a uma associação, essa associação não tem um plano de previdência para os seus associados. Você, então, não pode aderir a uma previdência complementar? Pode, porque aí tem a outra modalidade, que é a previdência aberta. Aí qualquer pessoa física pode se dirigir a uma instituição financeira, a uma seguradora e adquirir um plano de previdência complementar. Doutora Dacir, qual é a melhor opção? Eu diria que são opções diferenciadas, né? A entidade fechada de previdência complementar, ela é dirigida para públicos específicos, né? Então ali você pode otimizar uma identidade de grupo, todos os empregados de uma empresa têm um plano de previdência complementar. Pode-se fazer algo mais amoldado, formatado para aquela realidade específica, né, que é aquele grupo de empregados. Ou uma entidade associativa. Na entidade aberta, oferecida por banco, por instituição financeira, por seguradora, você também pode definir qual tipo de plano que você vai ter. Agora, isso sempre vai depender. Eu recomendo a você que já tem um plano de previdência ou que pretende ter um plano de previdência, verificar se a instituição é séria, né? Qual é a sua história, né? Na hora de escolher o plano, verificar quais são as taxas cobradas para a administração daquele plano. Se essa entidade é transparente, ela está oferecendo as informações, o participante está acompanhando o dia a dia, ou pelo menos os passos principais dessa entidade gestora do plano. Então, acho que isso tudo tem que ser avaliado, né? Mas são opções diferentes em razão da pessoa estar numa empresa ou pertencer a uma organização associativa ou mesmo de maneira ali pessoal, individual, voluntária, aderir a um plano de uma seguradora. Doutora Dacir, eu vou chamar aqui o intervalo, nós voltamos com perguntas interessantes e eu convido a você que permaneça conosco aqui no seu programa Saldo Extra. Já voltamos com o seu programa Saldo Extra, que hoje tem a honra de ter como entrevistado o doutor Dacir Reis, ele que é advogado, tem um escritório na cidade de Brasília e é um especialista no assunto de Previdência Complementar, uma vez que foi secretário de Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social, foi membro do Conselho de Gestão de Previdência Complementar e está trazendo para nós algumas orientações sobre esse tema tão importante. No primeiro bloco, doutora Dacir, falamos sobre as modalidades. E eu gostaria de voltar um pouco sobre esse assunto do plano fechado para aquele contribuinte que participa com a sua empresa. Imagine que ele está trabalhando, mas ele recebeu uma proposta de trabalho bem interessante, que vai lhe oferecer uma opção melhor, um salário melhor, mas ele tem o plano com a sua empresa, ele já tem aportes, ele tem uma reserva. Isto traria algum prejuízo, essa transferência? Ele pode transferir esses recursos caso a sua nova empresa ofereça um plano de fundo de pensão? Ou ele poderia, quem sabe, então migrar para a previdência aberta e procurar uma instituição? Como é que funciona essa transferência de recursos, se é que ela existe? Antônio, essa é uma boa questão. Hoje, a legislação da Previdência Complementar, em sintonia com um mercado de trabalho bem mais ativo e flexível, permite portar reservas. Então, a pessoa está ali num plano de previdência, vinculado ao seu empregador, recebe um convite para ir para uma outra empresa, ele pode tanto optar por deixar os recursos naquele plano, né? E aí não haverá mais contribuição desse empregador, porque ele está deixando esse empregador para ir para outro lugar, né? Mas ele tem até a opção de ele próprio continuar contribuindo e ficar, então, o vínculo com o plano de previdência, não mais com esse empregador que patrocinava o plano, como ele pode também
transferir essas reservas para um outro plano de previdência, ou desse novo empregador, caso ele patrocine um plano de previdência, ou até para uma entidade aberta, uma companhia seguradora. A gente chama isso, pela legislação, de portabilidade de reservas. Então, isso é possível. Além da portabilidade de reservas, é possível em algum momento, durante as suas contribuições, ele fazer o saque das reservas que foram aportadas? Independente se for o plano fechado, desculpa, ou se for o plano aberto? Isso é possível. Vai depender um pouco das regras do regulamento, ou seja, do contrato, né? Porque o participante, quando adere a um plano de previdência complementar, ele assina ali um contrato, né? O contrato que estabelece as regras daquele plano. Mas sob determinadas condições, em tese, é possível, né? Tanto fazer o que a gente chama de resgate, né? Um resgate parcial, né? Ou, a depender ali das regras, um resgate total, levantar aquelas reservas, ainda que sempre, por se falar de previdência, isso não é recomendável, né? Porque seria acumular recursos para gastar só lá na frente mesmo, né? Mas pode ter algum imprevisto, alguma situação em que esse participante de um plano se veja obrigado a levantar parte desses recursos. Então, isso é possível? Em tese, é possível, né? Como é possível, ao cessar o vínculo, no caso de um plano patrocinado, em razão do vínculo empregatício, se ele cessa esse vínculo, ele, falei das opções de ficar no plano, de transferir as reservas para outro plano, ele também tem a opção de levantar essas reservas, né, de fazer esse saque. Então também assim, embora o objetivo seja acumular recursos para usar lá na frente, sob determinadas condições, esse levantamento de recursos pode ser feito, porque todo mundo tem aí os seus imprevistos, acontecem coisas não imaginadas, e a constituição de um plano de previdência complementar é também para contemplar esse tipo de situação. Doutora Dacir, nós já estudamos aqui no programa Saldo Extra sobre o trabalho que o governo federal tem feito no intuito de proteger os contribuintes, através da ação da Previc, através da Secretaria de Políticas, né, da Previdência Complementar, do monitoramento, da fiscalização, para dar garantia ao contribuinte de que os seus aportes estão protegidos. Inclusive, já falamos também de que o governo tem interesse em fomentar esse assunto, porque esta poupança interna feita acaba gerando recursos adicionais para investir na infraestrutura do país, que vai beneficiar a toda a população. O fato do governo estar fomentando, fala-se muito em incentivos fiscais tributários. O que o contribuinte vai usufruir no caso de optar por um plano de previdência complementar? O contribuinte hoje tem benefício fiscal. Toda pessoa, ao entrar num plano de previdência complementar, seja modalidade fechada, seja modalidade aberta, seja plano patrocinado, seja plano criado a partir do vínculo associativo, esse participante, em relação ao que ele aporta para o plano, ele pode deduzir parte do imposto de renda. Então, esse é um incentivo que o governo dá do ponto de vista tributário. Olha, se você está fazendo uma poupança, se você está buscando se proteger em relação ao futuro, que vai desonerar o próprio Estado, de às vezes ter que assistir uma pessoa, ter que amparar essa pessoa, quer dizer, ela está buscando uma autoproteção, né? Além desse aspecto que você, Antônio, bem colocou, que também ao fazer poupança nós estamos acumulando recursos e isso pode ser usado em investimentos de longo prazo, o governo então tem um interesse grande em que essa poupança seja feita. Então o aporte ao ser feito, eu posso deduzir parte, até 12% dos meus rendimentos brutos para efeito de imposto de renda da pessoa física. E tem um outro incentivo importante, é que esses recursos que você aporta para o plano de previdência, esses recursos, enquanto estão sendo aplicados, né, porque a instituição que gera o seu plano de previdência precisa aplicar esses recursos, né? Eles não podem ficar ali guardados. Então, eles têm que ser aplicados no mercado imobiliário, no mercado de ações, em títulos públicos, em títulos privados. O governo também, para incentivar, enquanto o fundo de pensão,
enquanto a instituição seguradora está fazendo essas aplicações, aquela rentabilidade alcançada naqueles investimentos não é objeto de tributação de imposto de renda. Então, por um lado, o governo estimula o participante, que ao fazer o aporte pode deduzir aqueles valores do imposto de renda que pagaria. E, simultaneamente, estimula a própria instituição gestora que sobre aqueles valores aplicados, que são os ativos garantidores, não haverá o recolhimento de imposto de renda da pessoa jurídica. E eu ainda diria que há um terceiro incentivo, é que no momento em que esses recursos são acumulados e lá na frente vão ser convertidos em benefício, né? Então a pessoa acumula ao longo de anos, lá na frente, aos 55, aos 60 anos, isso vai depender do regulamento, essa pessoa começa a receber o benefício da Previdência Complementar. A legislação até 2004 dizia o quê? Bom, no momento em que aquela poupança que foi estimulada, ela teve proteção tributária. No momento em que ela é convertida em renda, tem que tributar a renda. Aí se tributava pela tabela convencional, podendo chegar a 27,5%. Né? Hoje, o governo permite que a pessoa opte por uma tabela regressiva em que ela, ao invés de pagar 27,5% de imposto de renda, ela vai pagar até 10% satisfeitas algumas condições. Então, são vários incentivos, porque é interessante para a pessoa, e é interessante para um país, e é interessante para o empregador que essa poupança seja acumulada. Então, há um incentivo fiscal para que isso aconteça. Nós falamos de modalidades, falamos de opções, falamos de incentivos, agora eu quero falar de direitos. O senhor mencionou, doutora Dacir, que os recursos, os aportes são investidos em títulos públicos, são investidos no mercado de ações, ou seja, que haja uma rentabilidade, uma remuneração que garanta o benefício no futuro. Agora, eu como contribuinte, eu tenho o direito de ter acesso a essas informações, eu posso solicitar isso, existe alguma obrigatoriedade por parte do patrocinador em levar essas informações aos contribuintes? Sim. Naturalmente, se o participante está vertendo recursos para essa instituição gestora, né? Se dependendo da modalidade do plano, o empregador está pondo dinheiro nesse plano em nome dos seus empregados, esse participante tem todo o direito de acompanhar a gestão do seu próprio dinheiro, né? Então, ele deve receber relatórios periódicos sobre como está a saúde financeira do seu plano, como está a rentabilidade. Essa rentabilidade, ela varia até em razão do que foi contratado, né? Porque há planos que são mais agressivos, digamos assim, em que se promete uma rentabilidade maior, outros planos que têm um perfil mais conservador, então se permite ou se promete uma rentabilidade menor. Então isso tem que ser discutido, pactuado, e o participante tem que acompanhar. Se houver alguma negligência da instituição gestora em prestar essas informações, o participante pode recorrer ao órgão de fiscalização. Se o plano for na modalidade fechada, ele recorre à Previc, né, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Se o plano for na modalidade aberta, ele recorre à SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. E aí o órgão de fiscalização vai agir, vai intervir para lhe garantir essa informação. Então é bom que ele fique atento. Eu costumo dizer que o primeiro fiscal de um plano de previdência é o participante desse mesmo plano de previdência. Ele é o primeiro que deve fazer uma vigilância, fazer um acompanhamento para verificar se o seu dinheiro está sendo bem gerenciado para que essa previdência lhe seja assegurada. Doutora Dacir, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Agradeço pelas preciosas informações que o senhor trouxe para nós. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, as suas atividades e espero poder reencontrá-lo mais uma vez no nosso programa Saldo Extra. Muito obrigado pelo convite. Eu quero dizer a você de que pense e faça uma reflexão. Lembre-se das primeiras palavras que o doutor Dacir trouxe para nós aqui.
a importância de nós pouparmos, de nós pensarmos no nosso futuro e proteger a nossa família, proteger a nossa vida, buscar a qualidade de vida, porque é isso que o nosso Pai Celestial deseja para nós. E se você se organizar bem, você não vai trazer apenas qualidade de vida para a sua vida. Ao você ter recursos para ter benefícios para você mesmo, você vai usar esses recursos também para a honra e glória de Deus, podendo levar a mensagem da Palavra de Deus a outras pessoas e ajudar os mais necessitados, assim concretizando o grande mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Fica esse recado do programa Saldo Extra e o convite para que você permaneça conosco no nosso próximo programa, na próxima semana. E eu estarei lá esperando por vocês. Um grande abraço.